Ok, então, pessoal, como vocês lembram, antes da pandemia, a gente teve uma aula, e aí eu comentei com vocês que a gente iria discutir essencialmente procariotos, porque afinal das contas eles fazem parte de dois domínios da vida, e para deixar isso um pouco mais claro, eu vou retomar então esse assunto com vocês, e tem até uma atividade já proposta, sobre os sistemas de classificação dos seres vivos. Então, vejam, na realidade, o que acontece? O ser humano sempre teve a necessidade de classificar o que ele via ao seu redor. Isso já tem relatos desde a época de Aristóteles, onde Aristóteles foi o primeiro a propor uma separação dos seres vivos entre animais e vegetais. Na época, então, Aristóteles ele tentava classificar os seres vivos dos mais simples para os mais complexos. E a pena foi que, na época, o que o Aristóteles imaginava é que uma característica um pouquinho diferente entre dois animais era acidental, então era melhor deixar de lado. E ele não levava isso em conta. Na verdade, a classificação propriamente dita dos seres vivos começou a ser levada de uma forma um pouco mais precisa, um pouco mais científica, por Linnaeus. O Linneu ele é considerado o pai da taxonomia, porque foi ele que propôs já a classificação dos seres vivos e a nomenclatura dos seres vivos em daquele sistema binomial que vocês sabem, gênero e espécie, e foi ele que começou a perceber que poderia agrupar os organismos em grupos de complexidade mais crescente ou de características mais comuns entre si. Então, foi ele que propôs classe, ordem, gênero. Só que era muito engraçado, porque para o Linneu, na época, gênero seria uma natureza geral daquele ser vivo. Então, por exemplo, um animal. Então, o animal poderia ser o gênero. E o que hoje a gente chama de espécie, na época ele chamava de diferência, que seria alguma característica diferencial do organismo. Então, por exemplo, se a gente pensasse numa ave, o gênero seria animal e a diferença seria a ave ou não. Ou o gênero poderia ser ave, então eram animais que voavam, aves, e a diferença era que se alimentava na água. Só que isso era necessário dar tantas características tão especiais que ele acabou desistindo, porque assim, às vezes ele botava ave que se alimenta na água no período da manhã, quando está fazendo frio, blá, 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 então ele acabou desistindo desse tipo de sistemática, mas pelo menos ele propôs as bases da classificação como a gente conhece hoje em dia. Linneu foi tão importante, ele nasceu em 1707 e em 2007 houve uma série de eventos para comemorar os 300 anos do nascimento de Linneu. Então isso aqui é uma série especial da revista Nature, que é uma revista muito conceituada, que fez uma série de artigos sobre a importância de Linneu. E essa imagem é uma imagem muito marcante. É um artigo dizendo somos todos de uma família, e aqui mostra, é uma colagem, desculpem, é uma colagem onde aqui eu tenho o esquema do Charles Darwin mostrando que os seres vivos evoluem por diversificação. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho esse organismo A2, cada um desses raios, desses traços que vocês estão vendo, seria uma diferenciação que ele observou, mas que aquilo acabou não dando certo e o organismo não sobreviveu. E aqui para cima, a gente já tem técnicas de biologia molecular. Então, é uma árvore da vida, onde, na verdade, vem dos relatos mais antigos, das técnicas mais antigas, do Charles Darwin, e hoje em dia como a gente faz para caracterizar populações de indivíduos. Então, por isso mesmo o título Nós Somos uma Família. O Darwin, como eu falei para vocês, ele é realmente o pai da teoria sobre a evolução dos seres vivos, e o que é interessante é que ele mostra, então, repetindo, que a evolução não é por uma simples progressão, onde um organismo origina outro, que nem uma bobagem dizer, nós viemos do macaco, ou sei lá. Não é isso, na verdade vai havendo uma diversificação. Então eu tenho esse organismo A que sofreu uma pequena diferença em algum momento, que foi originando indivíduos diferentes, e da mesma forma ele sofreu uma outra modificação que foi originando outros organismos, que por sua vez foram sofrendo também diversificações e foram gerando novos ramos.
Então, isso é muito interessante, e essa é, então, a proposta de uma árvore da vida. É por diversificação e não por progressão. Em relação à classificação dos seres vivos, um autor muito importante foi o Ernest Haeckel. O Haeckel, ele propôs um novo grupo de seres vivos. Então, a gente já tinha os animais e os vegetais, então estão aqui, ó, planta e o vegetal, os animais, só que o Haeckel ficava muito desconfortável porque organismos unicelulares eram difíceis de você identificar se era uma planta, se era um animal, se movia era considerado animal, se era imóvel e tivesse pigmento era considerado planta. Então, na verdade, para resolver um pouco essa questão, o Haeckel propôs a existência de um novo grupo, que seria o protista, então, que seriam os organismos unicelulares. Essa classificação ficou em uso durante muito tempo, até que, em 1969, Whittaker, ao analisar o tipo de alimentação, o tipo de obtenção e aquisição de obtenção de processos energéticos, o Whittaker resolveu classificar os seres vivos em 5 reinos, que talvez muitos de vocês tenham até estudado no segundo grau, que são os reinos Monera, que seriam as bactérias, o reino protista, os protozoários, o reino fungi, os fungos, o reino plante, os vegetais, e o reino animal, os animais. Vejam, essa classificação não é que ela seja errada. Na verdade, a interpretação sobre essa classificação é um pouco capciosa. Por quê? Porque se vocês olham esse esquema, a nítida sensação que a gente tem dessa árvore é uma evolução por progressão. Então, eu teria os moneras, que seriam as células mais simples estruturalmente, que são os procariotos, porque eles não têm núcleo, a gente já viu isso, não têm organelas, mas a sensação que a gente tem ao olhar essa árvore é que parece que os protozoários vieram dos monera e os eucariotos, que muita gente equivocadamente chama de eucariotos superiores, que eram fungos, plantas e animais, era como se os eucariotos superiores evoluíssem dos protistas. E isso é um grande equívoco. Isso aqui é classicamente uma evolução por progressão e não por diversificação. Então, não é que esteja errada essa classificação, mas a maneira como ela é apresentada não é a mais adequada. Então, de novo, a gente tem claramente aqui uma árvore que deixa bastante implícita essa noção de evolução por progressão ou uma escada. Vejam, o que vocês precisam entender é que micro-organismos não são seres menos evoluídos, pelo contrário, se eles foram talvez os primeiros tipos celulares, ou um dos primeiros, quando a vida surgiu na Terra, eles estão até hoje aqui. Eles estão aqui na nossa cavidade oral, eles estão aqui nos ambientes, então eles não são menos evoluídos, tá? Então, na realidade, é um equívoco isso, e tal tipo de abordagem sofreu uma grande, enorme modificação a partir dos trabalhos desse pesquisador americano, eu confesso, é meu ídolo, o Carl Wöse. O Carl Wöse, ele tinha bastante conhecimento de biofísica, ele trabalhava com biologia molecular, com microbiologia, e o Wöse, ele promoveu uma revolução na classificação dos seres vivos por uma razão. Porque ele foi o primeiro a pensar em termos evolutivos. O que ele pensou? Ao ler alguns artigos do Linus Pauling, ele pensou o seguinte, ele falou, muito bem, se eu puder fazer o registro da vida, como a vida evoluiu ao longo do tempo, eu tenho que pensar em moléculas que existiram no passado, em moléculas que existem hoje. E para isso o Wöse pensou no DNA. E ele pensou no DNA, na verdade não foi só exatamente o DNA, eu já estou adiantando um pouco a história, mas ele pensou na realidade nos ribossomos, porque ribossomos são estruturas que existem em todos os seres vivos. Ribossomos são compostos pelos mesmos tipos de moléculas, proteínas e RNAs em todos os seres vivos. Eles exercem a mesma função em todos os seres vivos. O que o Wöse pensou? Ele falou, muito bem, se eu tiver, então, um RNA ribossomal, se 2 organismos forem mais próximos evolutivamente do que outros 2 organismos que são mais distantes evolutivamente, provavelmente o RNA do ribossomo desses 2 organismos mais próximos vão ter uma sequência nucleotídica mais parecida
do que se eu pegar dois organismos evolutivamente muito distantes. Por quê? Porque ao longo do tempo evolutivo podem ter acontecido mutações que foram se fixando e os seres foram se diferenciando. E foi exatamente isso que o Wöse fez. Ele pensou no RNA ribossomal e o que ele fez? Ele simplesmente, então, usou como alvo o gene que codifica o RNA ribossomal em procariotos 16S, em eucariotos 18S, e ele começou, então, não por essa técnica que eu estou mostrando, na época ele usou uma técnica diferente, mas o que ele fez foi obter a sequência de DNA que codifica esse gene do RNA ribossomal de diferentes seres vivos, duplicou esse DNA, analisou a característica, a sequência nucleotídica e o que ele fez? Então, imaginem aqui nessa imagem. Se eu tenho 4 organismos completamente diferentes, ou não sei, eu peguei 4 organismos do ambiente. Se eu pego o RNA, o gene que codifica o RNA ribossomal, e faço um sequenciamento, eu posso agora começar a comparar um contra o outro. E o que for mais semelhante, eu vou então depois plotar numa árvore mostrando quem é mais semelhante entre esses 4. Foi com base nisso que o Wöse mostrou que, na realidade, os procariotos não são uma coisa só. Na época, procarioto era sinônimo de bactéria. E o Wöse trabalhava, ele tinha colegas que trabalhavam com umas bactérias muito esquisitas, que eram bactérias que eram encontradas em ambientes muito quentes, em ambientes muito salgados. Existia um grupo dessas bactérias que produziam metano, e era muito curioso isso, porque assim, só aquele grupo produzia. O que o Wöse fez? Quando ele começou a comparar bactérias super comuns, que a gente todo mundo já conhecia, com essas bactérias esquisitas que produziam metano, ele pegou o gene que codifica o RNA ribossomal, sequenciou de todos esses organismos e foi comparando a sequência nucleotídica, ele viu esse tipo de figura aqui. Então, isso aqui, gente, é uma árvore onde... O que a gente está vendo nessa porção aqui de baixo? Eu estou vendo aqui Vibrião entérico, isso é um bacilo gram-negativo comum do nosso intestino. Isso aqui, gênero Bacillus, é uma bactéria que vive no ambiente, é uma bactéria bastante comum. E aqui é uma cianobactéria. Então, vejam, aqui, nessa parte de cima da árvore, isso é uma árvore, ele conseguiu agrupar todas as metanogênicas, que eram chamadas de bactérias metanogênicas, enquanto que as outras bactérias comuns, então essas aqui pareciam bactérias mais primitivas, elas se agrupavam separadamente, do que quando comparadas com essas bactérias comuns. Vejam que a gente tem uma árvore claramente separada em 2 grandes ramos. Com isso, ele falou, opa, essas bactérias estranhas, talvez mais primitivas, são diferentes das bactérias atuais. Como elas eram isoladas de ambientes muito quentes, muito ácidos, anaeróbios, ele falou, talvez elas sejam bactérias que vivem num ambiente que lembra o ambiente quando a vida surgiu na Terra. E por isso ele deu, infelizmente, o nome arqueobactérias. Quando a gente olha essa árvore aqui, isso é uma árvore que compara o gene que codifica o RNA ribossomal. Ele viu, então, que as metanogênicas, as arqueobactérias, se separavam completamente das bactérias. À medida que ele foi estudando outros grupos dessas arqueobactérias e dessas bactérias esquisitas, ele publicou em 1977 um trabalho que é um marco da ciência, porque ele mostra que os procariotos não são um grupo fechado, que, na verdade, os procariotos deveriam ser divididos em 2 grandes grupos que ele chamou de arqueobactéria e eubactéria. O que aconteceu? Esse trabalho foi muito refutado, as pessoas não conheciam essa metodologia na época, essa técnica de sequenciamento de ácidos nucleicos. O Wöse não desistiu, ele continuou trabalhando, embora as pessoas não acreditassem muito nele, até que, juntando vários organismos, sequenciando genes de diferentes organismos, ele chegou à conclusão e publicou um artigo em 1990, que é um marco da filogenia molecular. Porque agora ele está fazendo uma árvore filogenética com uma base evolutiva, usando como marcadores genes. A partir desses trabalhos do Wöse, ele propõe, em 1990,
que os seres vivos sejam divididos em 3 domínios. Domínio seria, então, uma categoria hierárquica acima de reino. Seria domínio e reino. Os domínios seriam, então, bactéria, que são as bactérias que a gente conhece, comuns, eucária, que depois passou a ser escrito com K, eucária, os eucariotos, e um terceiro domínio que antes ele chamava de arqueobactéria, mas que ele parou de chamar de arqueobactéria e chamou só de arqueia. Por quê? Porque as arqueias são seres procarióticos que lembram bactérias por serem procariotos, normalmente pequenos. No entanto, tem uma série de características que são muito semelhantes com eucariotos e mais, tem características exclusivas. Vejam, ao usar diferentes genes agora como marcadores da história evolutiva, o Wöser propôs, isso é uma árvore muito antiga, de 2004, mas vejam que a gente tem agora os seres vivos divididos em 3 grandes domínios. Se eu tiver aqui um ancestral comum nessa área desse retângulo vermelho, eu tenho então os seres vivos, a partir desse ancestral comum, se diversificaram em 2 grandes grupos, que seriam o grupo de bactéria, tá? E um segundo grupo aqui, na verdade, que são 3 domínios, mas então um outro ramo que originou as arqueias e que originou os eucariotos. Então, vejam, o nome arqueia é um nome, infelizmente, impróprio, porque elas não são mais antigas que bactérias. Se a gente olhar aqui por esse esquema, veja onde as arqueias surgiram. As arqueias surgiram não antes das bactérias. Mas essa árvore é muito interessante porque mostra que os seres vivos, na realidade, são divididos em 3 domínios, sendo que, desses 3 domínios, 2 são de seres procarióticos. O que vai acontecer, então? À medida que o tempo foi passando e as pessoas foram pesquisando um pouco mais sobre as características genéticas das arqueias e de bactérias, o que a gente viu? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia como a arqueia é um grupo interessante, e é por isso que procariotos precisam ser mais bem estudados. Isso aqui, gente, é um estudo feito, publicado em 2015, e esse pesquisador é um pesquisador muito conhecido da área de arqueia, onde ele compara as proteínas que estão presentes nos ribossomos de A, arqueia, B, bactéria e eucária. Então, vejam só, arqueia, bactéria e eucária partilham 34 proteínas ribossomais. Eucariotos têm 11 proteínas exclusivas deles, arqueia 1, bactéria 23. Proteínas ribossomais exclusivas. Agora vejam só que coisa maluca. Arqueias e eucariotos compartilham ainda 33 proteínas ribossomais, enquanto que arqueia e bactéria não compartilham nenhuma proteína ribossomal. Vejam como, em termos de proteínas ribossomais, arqueias são muito mais semelhantes com eucariotos do que com bactérias. Então, esse é um esquema que mostra como procariotos são importantes de serem estudados, porque apesar de serem estruturalmente muito simples, na verdade eles têm uma complexidade fisiológica, uma complexidade genética muito grande. Aqui, só para encerrar essa nossa aula, vejam só, em 2016 saiu um artigo também muito interessante, na Nature Microbiology, que é uma nova visão sobre a árvore da vida. E aqui eu sei que vocês não vão estar enxergando bem, mas aqui tem um esquema onde mostra nessa parte superior é o domínio bactéria, tudo isso aqui que vocês estão vendo é bactéria, e aqui embaixo vai vir o domínio eucária e arqueia, e eu fiz uma ampliação para vocês verem. Então, eu vou ampliar essa figura aqui, essa parte daqui, tá ok? Que é eucariotos e arqueia. Quando a gente olha ampliado, vejam como, na realidade, arqueia e eucarioto vêm de um único ramo, que sutilmente houve uma diferenciação para os eucariotos. Então, qual é a mensagem dessa aula? A classificação do Wöser se mostrou muito mais interessante por ser de natureza filogenética. E por que nós vamos estudar procarioto? Porque nós temos 2 grupos de seres vivos muito diferentes, que apesar de serem estruturalmente muito simples, eles têm características extremamente interessantes, e as arqueias, por exemplo, são um bom modelo para quem quer estudar eucarioto, ok? Muito obrigada, até uma próxima, até mais.